A comissão de juristas que estuda a reforma do Código Penal esteve em Sergipe para realizar seminário e audiência pública sobre os temas elencados no anteprojeto, que será apresentado ao Senado Federal. Assuntos como aborto, corrupção, crimes de trânsito, progressão de penas e crimes cibernéticos são alguns daqueles que estão em pauta na reforma do Código Penal. A comissão, formada por 15 juristas, presidida pelo ministro Gilson Dipp do Superior Tribunal de Justiça, trabalha voluntariamente desde outubro de 2011 na modernização do Código Penal, que data de 1940. Nós temos alguns assuntos prioritários, são aquelas lacunas do Código. Muitos crimes sérios não estão no Código ainda, por exemplo, a associação criminosa, o crime organizado, o terrorismo, crimes cibernéticos. Tudo isso está merecendo uma atenção especial nossa no sentido de fazer uma adequação do Código à realidade. Esse é um lado. De outro lado, nós estamos também eliminando muitas coisas inúteis. Por exemplo, a lei das contravenções penais, que tem mais de 40 figuras criminosas, nós estamos praticamente eliminando todas e as que são sérias estão convertendo em crime. O que não é tão sério vai acabar. Então, em síntese, mexendo em tudo, porque a sociedade modificou e nós então temos que fazer uma adequação na lei. Entre os temas priorizados, os juristas estudam extinguir a lei de contravenções penais e transformar todas as práticas descritas nela em crimes, como é o caso do jogo do bicho. A comissão também está trabalhando na tipificação de vários crimes que hoje não estão previstos no Código Penal. São exemplos os crimes cibernéticos, o terrorismo e o tráfico de pessoas, seja para prostituição, remoção de órgãos ou trabalho escravo. O sergipano Emanuel Castro, que faz parte da comissão, destacou os principais pontos em discussão. O nosso Código Penal tem 70 anos, ele é de 1940. Nós estamos, fizeram leis esparsas, ficaram fora do Código, houve algumas alterações e terminou ficando, virou uma coxa de retalho, onde para alguns crimes eles são gravemente punidos e para outros de maior gravidade, outros que têm mais, que o povo realmente repudia mais, tem penas leves. Então a gente está organizando o Código, estamos puxando todas as leis esparsas para o Código. Com o objetivo de discutir de forma aberta, transparente e lúcida um novo Código Penal para a sociedade, foi promovida uma audiência pública. Somente ocorreram 2 audiências anteriores em São Paulo e Brasília, quando a população pôde dar a sua contribuição ao novo ordenamento penal brasileiro. Em Sergipe, instituições públicas, entidades religiosas, sociais e de defesa dos animais participaram da audiência. Havia um entendimento anterior da comissão na realidade, eles queriam transformar em meras punições administrativas. E, ao nosso entendimento, isso seria uma regressão jurídica. E nós pretendemos que a lei seja ampliada, porque os crimes estão mudando as modalidades, estão se atualizando, estão mais modernos. Precisamos de uma ampliação, precisamos, inclusive, que a lei seja modernizada e que abranja todas as modalidades de crime. Essa é uma discussão válida, né, com toda a sociedade brasileira, quiçá sergipana, né? Para então se chegar a um denominador comum e haja uma reforma o mais urgente possível. O grupo também está trabalhando para descriminalizar uma série de condutas que hoje não têm importância ofensiva à sociedade brasileira. A ideia da comissão é criar uma lei que seja atual. Isso é salutar, isso é engrandecedor. Nosso código ele é antigo, ele precisa acompanhar os anseios e as nossas angústias da sociedade. Então estamos vivendo um momento ímpar em território sergipano, com muita honra, com muito orgulho que a gente tem um sergipano nesta comissão que irá propor ao Congresso Nacional um projeto, um anteprojeto para que se venha a reformar o Código Penal que tão necessário é. O Código precisa ser atualizado, não é muita coisa nova que já se decide de acordo com a legislação extravagante que precisa, e com a jurisprudência dos tribunais. Esses elementos têm que ser incorporados ao Código Penal para dar uma maior força, né? A fonte primária do direito é a lei, mas está se usando também como fonte auxiliar a jurisprudência para as decisões, talvez as mais importantes hoje, saiam dessas
manifestações dos tribunais e da doutrina. O prazo fixado para apresentação do anteprojeto do novo Código Penal ao Senado termina em 25 de maio. Propostas sobre a reforma estão sendo recebidas no site do Senado e as sugestões podem ser enviadas individualmente ou por organizações da sociedade civil. Nossa equipe de reportagem conversou com o relator-geral desta comissão. Acompanhe. Nós vamos falar sobre a reforma do Código Penal brasileiro e para falar com a gente, convidamos o Procurador da República e relator-geral da comissão, o Dr. Luiz Carlos Santos. Dr. Luiz Carlos, está sendo realizada uma audiência aqui em Aracaju, está sendo realizada em outros estados. Qual o objetivo dessa audiência? O objetivo é ouvir a sociedade civil, ouvir as entidades, ouvir as pessoas comuns, ouvir a cidadania sobre propostas para a reforma do Código Penal. Nós fizemos já uma audiência pública em São Paulo, fizemos uma outra audiência pública em Brasília, essa é a terceira, e temos ainda uma agenda de outras audiências, me parece que no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. É evidente que a nossa vontade era fazer em todos os lugares do Brasil, mas nós temos um tempo muito curto para a conclusão dos trabalhos. Precisamos apresentá-los até maio. E como, afortunadamente, há um membro sergipano na nossa comissão, que é o professor Emanuel Cacho, então Aracaju foi brindada. Professor, Dr. Luiz Carlos, haverá temas que serão priorizados nessa reforma do Código Penal? Na verdade, a proposta é conglobante, vamos chamar assim, porque nós temos um Código Penal muito antigo, então há necessidade de reformá-lo todo. Portanto, a parte geral, a parte especial, a legislação extravagante, são todos esses assuntos que serão reunidos num novo e mais moderno Código Penal. E os temas polêmicos para a população? Os temas polêmicos são quase todos, porque o direito penal ele lida com a liberdade das pessoas, né? E, portanto, sobre vários assuntos há uma pluralidade de opiniões, há debates na sociedade, o que nós achamos ótimo e perfeitamente legítimo. Então, desde a tipificação do terrorismo que fizemos, que é um tema muito polêmico, até a questão da progressão de regime no cumprimento de pena, que é outro tema polêmico, até a questão dos crimes dolosos contra a vida, né? Dos crimes contra a vida, dos crimes de trânsito, enfim, todas essas situações elas são controversas. Mas o papel da comissão é apresentar, né, um projeto e, na verdade, a deliberação virá pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Com relação ao aborto, né, a gente teve uma decisão agora atual do Supremo Tribunal Federal com relação a fetos que sofrem de anencefalia. Esse tema será tratado nessa reforma? Na verdade, nós já havíamos feito uma proposta que é bem no sentido da decisão do Supremo, entendendo que se há essa má formação, né, que impede que o feto nasça com vida, a decisão de manter ou não a gravidez é da mulher, é da mãe. O Estado interferir nisso sempre me pareceu totalmente inadequado. Se a mãe resolve levar essa gravidez até o final, eu particularmente acho até uma decisão forte, corajosa, bonita, mas que o Estado imponha isso me parece inaceitável. Há uma previsão para a apresentação dessa proposta? Nós pretendemos apresentá-la até o final de maio. Na verdade, é o nosso prazo, né? A comissão foi constituída para oferecer um anteprojeto em 6 meses e os 6 meses chegam agora no final de maio. Por hoje é só. Até a próxima semana.